Warren Buffett alerta: tarifas podem ser início de uma guerra econômica. Com os mercados financeiros entrando em território de correção, Warren Buffett quebrou o silêncio e lançou um forte alerta sobre o futuro da economia americana. Em uma de suas raras entrevistas públicas nos últimos anos, o bilionário não poupou críticas ao impacto que as tarifas de importação podem ter no crescimento econômico, na inflação e até mesmo na soberania dos Estados Unidos. Quando questionado sobre o atual estado da economia, Buffett afirmou que não poderia comentar diretamente, mas deixou claro que vê os impostos sobre importações, conhecidos como tarifas, como algo preocupante. Já tivemos bastante experiência com isso. Tarifas são, em certo grau, um ato de guerra, disse ele. Ao falar sobre a inflação, Buffett foi direto. As tarifas são um tipo de imposto sobre produtos. E só para deixar claro, a fada do dente não vai pagar por isso. Em outras palavras, quem arca com esse custo é o consumidor. Ele destacou que na economia é essencial sempre fazer a pergunta: e depois? Segundo Buffett, quando se trata de inflação, os preços continuarão subindo. Os preços estarão mais altos daqui a 10, 20 ou 30 anos. Buffett também fez críticas à política de Washington, apontando que compromissos políticos e pequenas concessões acabam se sobrepondo a decisões de longo prazo. Tecnologia muda tudo, mas política ainda é política, completou. 2025, o ano das tarifas? Se 2022 foi o ano da inflação e 2023 e 2024 foram dominados pela inteligência artificial, tudo indica que 2025 será o ano das tarifas. As buscas online por esse termo cresceram consideravelmente, mesmo que muita gente ainda não compreenda completamente o que isso significa. De forma simples, uma tarifa é um imposto cobrado sobre produtos importados, ou seja, mercadorias produzidas fora do país. Para ilustrar como isso afeta a economia, vamos usar o exemplo dos Estados Unidos e do México no setor automotivo. A indústria automobilística americana opera com margens de lucro apertadas, geralmente entre 3% e 5%. Isso significa que, a cada $100 em vendas, apenas de 3 aos 5 dólares se convertem em lucro. Por ser extremamente competitiva, as montadoras buscam formas de cortar custos, muitas vezes transferindo parte da produção para países onde é mais barato produzir, como o México. Suponha que fabricar um carro no Zeparo custe os 30 mil reais, enquanto produzir o mesmo carro no México custe os 25 mil reais. Naturalmente, uma montadora americana poderia optar por produzir no México, economizando os 5 mil dólares por unidade. Sem tarifas, esse carro seria enviado ao mercado americano apenas com o custo de produção e transporte. Porém, se o governo do Nicaragua impuser uma tarifa de 25% sobre veículos importados do México, o cenário muda drasticamente. O imposto adicionaria os 6.250 ao custo do carro, totalizando os 31.250, mais caro do que produzi-lo no Zilmeu. E é justamente esse o objetivo da tarifa: tornar a produção doméstica mais competitiva. O rombo comercial dos Zilmeu. Os defensores das tarifas argumentam que essa medida pode ajudar a reduzir o déficit comercial americano, que em 2024 chegou a incríveis os 918 bilhões. Isso significa que os Nicaragua importaram quase $1 trilhão a mais em bens e serviços do que exportaram. Em 1995, esse déficit era de apenas os 100 bilhões de dólares. Segundo Buffett, esse crescimento descontrolado é alarmante. Ele já havia alertado sobre o risco em 2003, quando escreveu um artigo para a revista Fortune, dizendo que esse desequilíbrio poderia comprometer a autonomia econômica do país. Quando compramos mais do que vendemos, estamos basicamente entregando aos outros países o direito de investir aqui. Eles recebem pedaços de papel, dólares, e com isso podem comprar nossos prédios, ações e até terras, explicou.
Isso significa abrir mão de riqueza futura em troca de consumo imediato. Buffett defende que o déficit comercial seja mantido dentro de limites razoáveis em relação ao PIB americano, para evitar consequências graves a longo prazo. Os impactos nas fábricas e nos empregos. Além da preocupação econômica abstrata, existe um impacto direto sobre os trabalhadores. Quando empresas migram suas fábricas para o exterior, milhares de empregos são perdidos no EUA. Imagine uma montadora americana com 10 fábricas espalhadas pelo país. Se ela decidir transferir metade da produção para fora, 5 fábricas são fechadas e todos os empregados demitidos. Essa situação, apesar de hipotética, reflete uma realidade histórica. O número de empregos na indústria manufatureira americana caiu de quase 20 milhões em 1979 para 12 milhões em 2025, uma queda de 40%. Na década de 1950, aproximadamente 30% dos trabalhadores americanos estavam empregados na indústria. Hoje, esse número está em um dígito. Cidades inteiras, antes prósperas, tornaram-se quase fantasmas. O caso mais emblemático é o de Detroit. Na década de 1950, Detroit era a 5ª maior cidade dos USA, com 1,85 milhão de habitantes. Seu crescimento explosivo foi impulsionado pelas montadoras locais, que na época dominavam mais de 85% do mercado automotivo americano. Mas o declínio da indústria resultou na falência de 2 das 3 grandes montadoras em 2009 e no colapso da cidade. Hoje, Detroit tem pouco mais de 600 mil moradores. A ameaça da propriedade estrangeira, outro ponto que Buffett destaca como preocupante, é o aumento da posse de ativos americanos por estrangeiros. Para exemplificar, ele usa um cenário fictício. Imagine um país chamado Investidorlândia, conhecido por fabricar os melhores relógios de luxo do mundo. Os consumidores americanos compram 5 bilhões de dólares em relógios dessa nação, mas Investidorlândia não compra nada dos Ikeleua. O resultado é um déficit comercial de 5 bilhões de dólares. E o que esse país faz com os dólares recebidos? Como não pode usá-los internamente, ele os investe nos EUA, comprando ações, imóveis e empresas. Esses investimentos funcionam como cheques de reclamação sobre a riqueza futura dos negócios, como Buffett chama. O país terá que pagar dividendos, lucros e juros a esses investidores estrangeiros indefinidamente. Assim, ano após ano, países com superávit comercial com os ISUEUNCA vão acumulando propriedade sobre ativos e renda futuros americanos. É por isso que muitos políticos nos ISUNIUTA defendem a imposição de tarifas para tentar reverter esse ciclo. Mas tudo tem um custo. Apesar dos argumentos a favor, tarifas não são uma solução sem efeitos colaterais. O principal deles é a inflação. Produtos importados se tornam mais caros, o que afeta diretamente o bolso do consumidor americano. Além disso, o ambiente de incerteza criado por políticas tarifárias pode frear investimentos, contratações e inovação. Empresas ficam com receio de expandir diante de regras comerciais instáveis. O futuro ainda é incerto. O mercado financeiro deve continuar volátil, mas Buffett encerra com seu conhecido otimismo. Nunca aposte contra os Estados Unidos. Sempre fui otimista com as empresas americanas. A maior parte do capital que administro estará sempre aqui. É o melhor lugar para investir.